Fala galerinha, beleza? Hoje eu venho trazer um vídeo aqui que é muito pedido pelos meus pacientes no meu consultório ou até mesmo os pacientes online. Então, se você quer ter uma evolução, saiba que eu atendo presencialmente e online. Então, vamos embora, tem tudo para mudar aí a seu dispor. Então, esses pacientes sempre me pedem, né, o quê? Uma dieta barata. Será que é possível fazer uma dieta barata, gastando pouco e comendo bem? No vídeo de hoje você vai saber como fazer essa dieta ficar mais barata. Então, depois da vinheta. Se você estava tão preocupado em que o seu dinheiro não daria para pagar o profissional de nutrição e a dieta, ou que seja só a dieta que você tenha elaborado por conta própria, nesse vídeo, na aula de hoje, eu vou te passar truques que vão facilitar e melhorar o seu gasto com a sua dieta. Então assista até o final, que tem dicas importantes até o final do vídeo. Mas antes disso, eu queria pedir que vocês deixassem de coração um like nesse vídeo, porque em meio a uma bagunça que está atrás dessa câmera, tá fazendo aqui uma reforma, né, terminando a construção, papelão no chão, empapelado, fita na parede, tinta para todo lado, enfim. Estamos aqui cumprindo com o dever em fazer o vídeo toda quinta-feira para entregar para vocês aqui novos conteúdos ensinando sempre sobre nutrição. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, isso ajuda demais e eu fico extremamente grato, vocês não sabem o quanto, de verdade. Feliz cada um que deixa um like aqui. Então, vamos embora. O primeiro ponto que eu queria tratar aqui é suplementação. Será que a suplementação te deixa seu planejamento mais caro ou mais barato? E aí, como fazer boas escolhas? Deve ou não suplementar quando a grana está curta? Então, vamos aos detalhes, né? Grande parte da suplementação não é necessária porque você consegue extrair tudo isso da sua alimentação. Então, é claro, grande parte dos suplementos podem ser dispensados, né? Ou a maioria, assim dizendo, né? Pode ser dispensado quando tem uma boa alimentação, uma alimentação adequada para o seu objetivo. Então você dispensaria o uso da suplementação, economizando nessa parte. Porém, como a carne está muito cara hoje em dia, vamos usar um exemplo de uma pessoa que come só carne vermelha no almoço, jantar, nas refeições, né, que tem proteína e grande parte dessa proteína é carne vermelha. Se você for fazer o custo-benefício de uma carne vermelha e um exemplo de uma proteína mais barata, como uma albumina, a dose de proteína animal, né, da carne vermelha e a dose de proteína da albumina tem uma correlação interessante. A albumina, nesse caso, sai valendo a pena no custo-benefício. Então, se você come carne vermelha grande parte das vezes e você quer reduzir o custo, usar uma suplementação de albumina nesse caso faria um pouco sentido. Faria um pouco não, faz sentido, né? Claro. Não seria interessante caso você compre um whey protein um pouco mais caro, né? Que costuma ser mais caro mesmo o whey protein, principalmente se for isolado, concentrado tem um custo um pouco mais baixo. Porém, alguns concentrados que têm um custo muito baixo não são proteínas tão puras assim. Às vezes são proteínas whey, né? Que tem menos de 70% de proteína, então acaba sendo aí grande parte de carboidrato, gorduras, o que não é tão interessante, acaba sendo mais interessante extrair essa proteína da alimentação. Então fica a dica, se você consome muita carne vermelha, faça a relação custo-benefício, né? O quanto você come de proteína por dia e se você fosse trocar pela suplementação de albumina no caso, se valeria a pena. E se você está pagando bem barato no whey concentrado, talvez até valha a pena também, viu? Se você paga aí em torno de 60, né, reais, isso para albumina e whey concentrado. Se você paga em torno de 60 reais até uns 100 reais no quilo, pode ter certeza que acaba compensando a proteína em pó do que carne vermelha, pelo custo em que a carne hoje está, principalmente uma carne magra. E levando em consideração também que na hora do preparo dessa carne, ela perde peso. Então faz o cálculo que vale a pena perder um tempinho calculando para ver se é interessante ou não para você fazer essa adequação de utilizar um suplemento ou usar a carne mesmo para absorver essa proteína. O restante da suplementação, BCA, creatina, não se faz necessário se você quer economizar, tá bom? Vai com o que você tem agora
e depois a gente vai melhorando. Com o passar do tempo, você for tendo mais poder aquisitivo, podendo gastar um pouquinho mais no seu plano alimentar, vai colocando a suplementação que seja necessária, nada de suplementação desnecessária. Eu tenho um vídeo falando sobre suplementos, né? Inclusive eu vou deixar aqui no card, na parte de cima, que eu tenho certeza que vai ajudar você a entender um pouquinho mais qual suplemento faz mais sentido e qual não faz sentido utilizar. Fechou? Já na parte dos carboidratos, né, se você quer ter uma boa economia, é interessante utilizar o arroz branco, sabia? O arroz branco não é vilão não, para de querer tirar ele do jantar, tirar ele da noite, tirar ele... Para. Carboidrato é carboidrato. Você pode utilizar um arroz branco, assim como você pode usar um pão de forma integral, assim como você pode usar uma tapioca, assim como você pode usar batata, assim como você pode usar outras fontes de carboidrato, né? Mas o arroz branco, né, acaba compensando pelo custo. O pacote não é tão barato assim, mas pensando que 5 quilos na hora depois de cozido, né, com o poder da cocção, acaba ganhando peso, o que viraria aí em torno de 15 quilos pronto. Isso dá para muito tempo para uma pessoa, né? E você não vai ter um gasto alto consumindo, né, o arroz branco como fonte de carboidrato. Então pode sim consumir em mais refeições além do almoço, do jantar. Lembre-se sempre, né, se você não quer que a carga glicêmica, né, o índice glicêmico desse alimento fique muito alto, é interessante que você tenha uma refeição bem completa, onde tem ali, né, a dispor dessa refeição proteína, gordura, o que vai deixar ali a digestão e a absorção desse carboidrato mais lenta, fazendo com que seja insignificante, né, essa questão do índice glicêmico alto ou baixo. No final, o que você consome durante o dia, se você está em déficit calórico ou em superávit calórico, é o que vai definir se você vai perder peso ou ganhar peso aí no final das contas. Outra fonte de carboidrato que pode ser utilizada, né, para dar uma variada no arroz, até porque ninguém merece ficar só com arroz, são as batatas, né? Principalmente batata doce. Batata doce a gente encontra no mercado aí por um custo muito interessante. Geralmente abaixo de R$2, pelo menos aqui na região, é o que costuma ser. Então, aproveite os dias de feirinha, tá bom? Não faça compras tudo de uma vez. As feirinhas, né, os dias de feirinha para comprar frutas, legumes, ajuda muito para quem quer se planejar e gastar menos na sua dieta. Então aproveite as promoções e compre as batatas, que ajuda bastante a ter uma variedade no seu plano alimentar e uma fonte de carboidrato barata também, né? É claro. Se você der preferência para batata doce, tenho certeza que você vai gastar menos ainda. Caso contrário, também pode ser batata inglesa, é claro, não tem problema. A questão é custo-benefício, avalie se realmente está valendo a pena e qual vale mais a pena no momento. E compre aquela que tem o melhor custo-benefício sempre, se você busca economizar. Outro ponto, né, e também fonte de carboidrato, é a banana. Porém, eu não queria citar a banana só como fonte de carboidrato, mas eu queria usar ela aqui como um exemplo de fruta, porque você precisa comer frutas todos os dias. Tem que ter um consumo mínimo de frutas. Então, a banana acaba sendo uma opção muito econômica, por dois motivos. Primeiro, a densidade calórica desse alimento é maior, então é um alimento que tem um volume um pouco menor e bastante calorias. 100 gramas de banana tem em média de 90 a 100 gramas de caloria, tá bom? Se você pega aí, né, um exemplo, uma melancia, você teria que comer 300 gramas, né? Uma uva teria que comer ali em torno de 180 a 200 gramas. Então, o que acontece? Além da banana ser mais barata, geralmente nos mercados você encontra com promoção facilmente, você também consome menos quantidade. Então imagina só, se você comesse uma banana, né, que custa, vou usar o exemplo do alimento, mas geralmente é vendido por quilo, uma banana que custa R$2. Então essa banana custa R$2 e faria ali, né, o papel de uma fruta no dia, né, 100 gramas de fruta no dia. Ok, se você fosse consumir uma uva, que daria ali o dobro da quantidade da banana, e o valor da uva já costuma ser bem mais caro. Vamos usar um exemplo que é 3 vezes o valor da banana. Então você pagaria ali em um cacho de uva, né, de 200 gramas, R$6. Isso é só para fim de exemplificação, tá? Não é esses os valores. Então, R$6 numa uva. Porém, a uva você tem que comer ela em dobro, né? Então se você pagar em torno de R$6 em 100 gramas, você além de comer mais, né, gastaria mais. Então você tem que realmente colocar na balança qual alimento você gosta de comer, é claro, isso é muito importante, também não vai ficar comendo aquele que você não gosta, o que não vai trazer muita adesão ao plano. Mas, levando em consideração a banana ter um volume menor na hora de ingerir as frutas
por dia, né, as porções por dia, né, comparado com outras frutas que a porção seria muito maior, é uma ótima opção que também tem um baixo custo-benefício. Outro alimento que é fonte de carboidrato e também gosto muito de colocar nos planos alimentares, por 2 motivos, ou por mais motivos, né? Eu começo a citar os motivos aqui, eu geralmente ultrapasso da quantidade que eu falo. Então, traz uma boa mobilidade intestinal, uma ótima fonte de fibra, uma ótima fonte de carboidrato, tem um custo-benefício até interessante, até porque, né, por mais que você pague ali em torno de 10, 20 reais no quilo de uma aveia, depende muito de onde você compra, onde você mora, você não consome 100, 200, 300 gramas de uma só vez, igual você consome um arroz, uma batata. A aveia você consome uma quantidade menor. Então, um exemplo, a cada 100 gramas de arroz tem a mesma quantidade de calorias que 30 gramas de aveia. Então, olha só, se você não fosse comer 100 gramas de arroz, você comeria 30 gramas de aveia, que é bem pouquinho. E fica uma ótima combinação para colocar nas frutas, né? Trazendo aí um paladar mais agradável e facilitando também esse plano alimentar, deixando ele mais gostoso. Uma dica muito importante que vai fazer um grande diferencial se você quer economizar na hora de comprar a sua aveia. No mercado a gente encontra facilmente, é claro, mas geralmente na casa a granel, nessas lojas onde vende farinhaços, sementes, né, por peso, por quilo, você paga muito, muito, muito mais barato, por experiência própria. Temperos, farinhaços, grãos, sementes, eu compro tudo em a granel e faço uma ótima economia. Se você fica perdido na hora de baratear o seu plano alimentar ou até na hora de elaborar, para de quebrar a cabeça. Não dá para abraçar o mundo muitas das vezes, né? Demanda esse trabalho para um profissional que pode te auxiliar. E eu posso te auxiliar. Eu trabalho, como eu disse no começo desse vídeo, eu trabalho com consultoria online e presencial. Então esteja você aonde for, mesmo que não seja do mesmo país, dá pra gente fazer essas mudanças e atingir o seu objetivo. Então para de quebrar cabeça e ficar patinando, não conseguir os resultados que você espera porque você está tentando fazer tudo sozinho e não consegue fazer porque você não tem o conhecimento ou não tem tempo para adquirir esse conhecimento. Então eu vou deixar aqui um antes e depois de paciente meu, né, que teve sucesso na consulta e grande parte tem, só não tem quem não faz, essa realidade. E você pode ter também. Então, se você não tem tempo para ficar elaborando plano, para ficar, né, correndo atrás desses detalhes, deixe que um profissional faça isso por você. Tenho certeza que vai dar certo, né? Quando você tira tanta responsabilidade das suas costas, te sobra mais tempo para você correr atrás daquilo que realmente importa. Então, vamos embora! E agora vamos para as gorduras, né? Que fonte de gordura boa fonte de gordura e barata temos aí a dispor? O azeite, na minha opinião, é campeão disparado, até porque você paga ali, né, em torno de 20 reais a 30 reais num bom azeite, né? Tem que estar olhando a acidez desse azeite, menor do que 5, 0,5. É bem importante olhar isso daí para ver se você está comprando um azeite legal. Ver se ele não foi produzido no Brasil. Geralmente os nacionais não tem tanto valor nutricional, não são azeites de qualidade, né? É importante se atentar a essa questão e também ver se não é um importado, mas que foi envasado no Brasil, que pode também cair nessa malha, né, dos que não são tão interessantes assim. Talvez você esteja pagando caro num azeite e um azeite que não tem tanta qualidade. Então faz essa verificação. É claro, não é para você colocar 1 litro de azeite lá na salada, no tempero, para fritar carne, né? O azeite é para ser consumido com moderação, um fiozinho e olhe lá. Toma cuidado com a quantidade de gordura que você usa no seu planejamento, porque isso pode ser o furo do barco. Talvez você esteja querendo emagrecer e não percebe as calorias que vêm dessa pouca quantidade de alimento que você coloca no dia a dia, mas que tem bastante quantidade de calorias. Então se atenta nessa questão. Gordurinha boa, azeite campeão, na minha opinião. Outro alimento para trazer uma variedade para as gorduras, né? É claro, isso é sempre interessante ter variedade. Você não vai comer só frango, batata doce e azeite, arroz, frango e azeite, né? Não é para ficar essa base da dieta, né? Pelo amor de Deus, essa não é para ser a base. Claro, se você busca economia, talvez tenha grande parte desses alimentos na sua dieta,
Vai ter sim, né? Mas é bom ter, né, essa flexibilidade, ter opções para poder ficar mais fácil de seguir esse planejamento. Então, opção número 2 é o amendoim. O amendoim, eu amo de paixão, né? Eu acabo não consumindo esse alimento aqui, porque se eu não consigo, eu tenho descontrole, tá? Sendo, me abrindo aqui com vocês. Então, se eu tenho uma pasta de amendoim, principalmente pasta de amendoim, não consigo comer uma colherzinha. Se tiver uma colherzinha no plano, na hora que eu ver, eu comi 5. Então, eu prefiro não ter esse alimento na minha dieta do que gerar esse descontrole, né? O que acaba fugindo da realidade que deveria ser dentro do planejamento. Então, eu não coloco esse alimento na minha dieta porque eu tenho descontrole. Eu amo de paixão amendoim. Pode ser torrado, pode ser cru, pode ser a pasta de amendoim, fica ao teu critério. A pasta de amendoim acaba tendo um custo um pouquinho mais alto, né? Então vale avaliar aí se vale a pena ou não investir um pouquinho mais nesse alimento. Mas o amendoim é uma ótima fonte de gordura e eu tenho certeza que vai te ajudar a bater as calorias e os macronutrientes aí da gordura, tá bom? Que você tem que consumir diariamente, mínimo 15%, né, da sua alimentação do dia, no mínimo, se atenta. 15 a 35% é o que é indicado aí de gorduras por dia. Outra fonte de gordura, mas que também tem proteína e é um alimento muito barato e muito utilizado, é o ovo. O ovo é bastante interessante também, né? É um alimento super nutritivo, tem muitas coisas interessantes nesse alimento, daria para fazer um vídeo, né, falando sobre ele. E é um alimento aí que se encaixa tanto, né, na questão das proteínas quanto na questão das gorduras. Então, se você quer otimizar e já atingir a quantidade de proteína que você precisa por dia e a quantidade de gordura, você pode sim contabilizar o ovo como fonte de gordura e proteína, ok? Não vem com essa de que o ovo tem muito colesterol, pode contabilizar aí o ovinho como uma gordura boa, tá tudo de bom aí, não tem problema. Vamos embora que isso é o caminho correto aí de uma boa alimentação e de um bom custo-benefício nessa dieta. Outro ponto, né, voltando lá para as proteínas agora, eu tinha falado sobre o whey protein no começo, né, que seria um bom custo-benefício, né, a albumina, substituir por uma carne vermelha. Se você correlacionar o preço aí, talvez valha muito a pena. A gente também tem, por outro lado, o frango. O frango é uma carne bem mais barata, né, do que a carne vermelha, geralmente encontrada pela metade do preço de uma carne vermelha, o que acaba baixando bem o custo. Então, se você costuma utilizar o frango no dia a dia, talvez trocar o frango por uma albumina, um whey protein, aí acaba não sendo tão benéfico assim. Tem que fazer a relação custo-benefício, depende muito, né? Depende muito de quanto você vem pagando na sua proteína em pó e quanto você vem pagando no quilo do frango. Mas é um ótimo alimento, fonte de proteína, né? Inclusive, você pega um filé de peito, né? Um sassami, são cortes mais magros, né? Tirando a coxa ali. Se você for usar uma sobrecoxa desossada, é interessante você tirar a pele, tirar a gordura, porque essa gordura aí só vai subir as calorias e não tem nada de interessante. Gordura saturada que não faz bem para a sua saúde e também não deveria fazer parte da sua alimentação. Então, dá preferências para os filé de peito, né, um sassami, que é uma carne ali mais sequinha, né, não tem quantidade de gordura significativa e uma ótima fonte de proteína e um bom custo-benefício. Outro, né, ponto para quem gosta bastante de peixe, a gente tem a sardinha e o atum. Porém, eu queria deixar um adendo aqui, né? Muitos sabem que geralmente a sardinha tem um ótimo custo-benefício, porém, né, tem uma coisa que poucos percebem. Se você pegar ali o atum, né, num preço bom, numa promoção, você vai pagar bem próximo do preço da sardinha, às vezes até melhor do que o preço da sardinha, e tem a viradinha do chave aqui, que é o ponto onde muitos erram. Às vezes você olha só ali o preço do atum e da sardinha, só que tem um porém. A sardinha drenada, muitas vezes ela tem 80 gramas. O atum drenado tem 120 gramas. Então, se você paga o mesmo preço, ou às vezes paga pouquinha coisa mais barata na sardinha, talvez não compense, porque você está levando só 80 gramas drenado e no outro você está levando 120, que é, né, quase o dobro da quantidade. Então, faça os cálculos, vê se não vale a pena, né, acabar levando aí o atum ao invés da sardinha. É um alimento que sobe um pouco o custo da dieta, mas para quem gosta de peixe, é um dos peixes mais baratos aí, práticos, porque já está ali pronto, já pode abrir, jogar num lanche frio, pode fazer um preparo com macarrão, né, fica muito gostoso.
Então é uma ótima opção para você utilizar aí no seu dia a dia e fazer uma boa flexibilidade junto com o frango, uma carne vermelha, whey protein ou uma albumina, deixando o custo da sua dieta mais barato, tá bom? Lembrando que a sardinha e o atum, ambos vão acabar subindo um pouco o custo da dieta, relacionados ao frango ou então à albumina, como citado lá atrás. Talvez ali comparado com uma carne vermelha, né, tenha o mesmo custo-benefício, então vale avaliar se realmente vale a pena para você utilizar ou não a sardinha ou o atum na dieta. Essas foram as dicas para você economizar na sua dieta e fazer um bom planejamento alimentar. Alimentos que fazem parte de grande parte das dietas dos meus pacientes, né? Levando em consideração baixar o custo-benefício também, e não só este motivo, mas a qualidade alimentar que esses alimentos citados têm, né? Os benefícios que eles promovem. Então, se você gostou das dicas, deixa aquele like, se inscreve no canal e vambora!